Olá, eu sou o professor Francisco Leivito e você está no nosso canal. Nós hoje estamos dialogando aqui sobre uma introdução ao trimestre de escola dominical da CPAD. E nós estamos aqui conversando com o professor doutor Caramuru Afonso Francisco e com o professor doutor Maxwell Fajardo. Para você que acessou esse vídeo, você tem que saber que esse é o segundo vídeo dessa introdução. Então, na descrição desse vídeo, você tem também o vídeo anterior, em que nós, na primeira parte, discutimos os contextos da revista de escola dominical e discutimos a biografia do autor dessa revista de escola dominical, Eurico Bergsten. Nós terminamos o vídeo passado discutindo, falando um pouco sobre a teologia do Eurico Bergsten. O professor doutor Caramuru Afonso Francisco já tinha dado o seu testemunho, um belíssimo testemunho a respeito do missionário Eurico Bergsten, e o professor Maxwell Fajardo faltou falar sobre a teologia. Contudo, antes que o professor Maxwell fale a respeito da teologia do Eurico Bergsten, nós vamos abrir um espaço aqui no nosso vídeo, porque os dois participantes do diálogo de hoje, ambos têm canais na internet. Então, se você quiser ver o canal desses nossos participantes, você pode acessá-los e aí ter aula de escola dominical, dicas para professores de escola dominical. Eu vou começar pelo professor Caramuru Afonso Francisco. Diga aí, Caramuru, qual é o seu canal? O nosso canal é o canal do Portal Escola Dominical. No YouTube é o canal Portal EBD. Você vai lá, acessa. Nós sempre temos vídeos de transmissões ao vivo da lição no sábado à noite e também a pré-aula, né, que nós fazemos. E, além disso, nós temos o nosso site, portalebd.org.br. portalebd.org.br, onde os irmãos irão encontrar vários subsídios para todas as faixas etárias do currículo da CPAD e até de outros currículos de escola dominical. Nós publicamos também artigos da lição da editora Betel, da editora Central Gospel, e os irmãos terão, então, sempre subsídios. O nosso objetivo é poder municiar os professores para que eles possam preparar bem uma aula da escola dominical. Professor Maxwell Fajardo, você tem também um canal, um blog, como é que é? Sim, na realidade são dois canais aí do YouTube, né? O primeiro canal é da nossa igreja. Eu sou da Assembleia de Deus Ministério de Perus, regional de Vila Perus, também no bairro de Perus. Eu gosto de Perus, hein? Então, nós temos o canal da nossa escola dominical, da nossa igreja, o canal EBD Vila Perus. Então, você pode encontrar lá EBD Vila Perus. Nesse último trimestre, nós gravamos todas as 13 aulas a respeito da carta de Paulo aos Efésios, né? Então, o canal EBD Vila Perus. E o segundo canal é o meu canal pessoal. Nós temos lá material relacionado à escola dominical também, e também relacionado a outros temas aí das minhas áreas de pesquisa, que é o canal Maxwell Fajardo. Né? Na dúvida, eu creio que aí embaixo da minha tela tem o nome aí escrito corretamente, é só encontrar aí Maxwell Fajardo no YouTube, está lá o nosso canal também. Aliás, o canal dos professores, onde você pode encontrá-los, estará também na descrição do vídeo, que você pode ver quando acessar esse vídeo. Muito bem, no vídeo anterior nós estávamos discutindo a respeito da teologia do Eurico Bergsten, representada primordialmente pela teologia sistemática do Eurico Bergsten, que é publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O professor Caramuru já havia falado no vídeo anterior a respeito de suas percepções sobre a teologia do Eurico, e faltou o professor Maxwell Fajardo falar a respeito de suas percepções a respeito da teologia do professor Eurico Bergsten. Maxwell. Eu acho bastante interessante o período de vida, né, em que o missionário Eurico Bergsten desenvolveu o seu ministério no Brasil, né, que é justamente como o Irmão Caramuru citou no bloco anterior, esse período em que ainda havia certa resistência ao estudo teológico, né? Havia
durante muito tempo na história da Assembleia de Deus, uma resistência, sobretudo quanto aos seminários teológicos. E aí é uma longa história que vem lá dos suecos, no começo do século, quanto a essa resistência aos seminários teológicos, embora a preocupação com o estudo bíblico existisse desde o início da escola dominical, desde o início da Assembleia de Deus, como fica demonstrado, inclusive, nas revistas da escola dominical que existem desde o início da denominação. Então, o missionário Eurico Bergsten é uma das pessoas que acaba servindo como exemplo para quebrar, né, esse paradigma e muitas vezes essa ideia que se tem a respeito dos pentecostais como aqueles que são avessos ao estudo bíblico, avessos à teologia. O missionário Eurico Bergsten é alguém que produziu muito nesta área. Então, eu acho que é um personagem fundamental para a gente entender esse momento das Assembleias de Deus, onde ainda há certa resistência, né, a essa sistematização teológica, e ele aparece como essa figura que vem rompendo com isso e produzindo bastante. E uma segunda coisa que eu chamaria a atenção também, né, isso vale tanto para o missionário Eurico Bergsten quanto para outros que produziram nesta época, uma produção teológica muito ligada também à missão, né? Inclusive nós estamos chamando aqui de missionário, né? Era uma produção teológica que era escrita, né? Que era elaborada à medida que ele estava desenvolvendo o trabalho missionário no Brasil. Então, uma preocupação teológica muito ligada a essa preocupação com a igreja, né? A preocupação com o povo, a preocupação com aquilo que estava acontecendo nas igrejas que tinham sido fundadas pelos missionários e que ainda eram fruto dessa preocupação, por exemplo, do caso do Eurico Bergsten. Então, destacaria esses dois aspectos aí dessa produção teológica dele, essa ligação com esse aspecto missionário, essa preocupação pastoral, não é? E também esse momento em que ele produz, que é um momento de tensão, mas ao mesmo tempo que reforça, né, essa preocupação também dos pentecostais com a sistematização teológica. Tá joia. Isso, analisado então, todo esse contexto que gira em torno da nova antiga revista de escola dominical, que é uma revista que está sendo publicada pela CPAD para atender ao terceiro trimestre de 2020, mas que, na verdade, foi publicada originalmente no quarto trimestre de 1993. Professor Caramuru, a revista tem como título Os Princípios de Deus em Tempos de Crise. Eu achei interessante esse título, porque dialoga muito bem com o momento em que nós estamos vivendo, mas era, na verdade, uma resposta do autor Eurico Bergsten ao momento em que o Brasil estava vivendo, por volta de 92, 93. Só para a gente recordar aqui, 92, 93 foram anos turbulentos para o Brasil, não é? Você tem a morte do Ulisses Guimarães, que desestabiliza a política nacional. Você tem o processo de impeachment em 92 do Collor. Você tem a troca de moeda no Brasil. Então, economicamente, politicamente, o Brasil estava em ebulição, não é? Então, me parece que o enunciado que abre a revista é mais ou menos, ou poderia ser considerado uma resposta do Eurico Bergsten e, consequentemente, dos cristãos pentecostais àquela realidade política e econômica que era muito difícil. Segue-se a isso que você teve, em 93, 92, duas grandes chacinas no Brasil que ficaram muito conhecidas. Uma delas foi a chacina da Candelária, que, para quem é mais antiguinho, lembra que isso trouxe uma comoção muito grande ao país e que virou até tema de documentário, de novelas e assim por diante. Portanto, naquele período em que a revista foi lançada originalmente, você tinha muita coisa acontecendo, e aí foi uma espécie de resposta a essa turbulência toda, e me parece que aí
a ideia de tempos de crise que aparece no título da lição. Porque eu fui ver, professor Caramuru e professor Maxwell, o título foi mantido, bem como os subtítulos e bem como os tópicos da lição. Eu peguei a lição lá de 93 e fui dar uma olhada, todos os títulos foram mantidos. Então, a crise de cá é uma crise diferente, uma crise de saúde, uma crise sanitária. A crise de lá era uma crise social, política e econômica, mas que atende muito bem, a revista atende muito bem às crises de cá, baseado nas crises de lá. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer ao professor Caramuru é a seguinte: quando a gente considera o título da lição, são os princípios divinos em tempos de crise. Me diga aí, professor Caramuru, o senhor como professor de filosofia, o que é um princípio? Veja bem, eu acho até interessante o seguinte: a capa, a revista original, de 93, a capa eram umas ruínas. A nossa capa aqui está a muralha bonitinha de Jerusalém, mas lá estava em ruínas. Quer dizer, ele estava com mais ideia de crise lá do que o pessoal aqui. É verdade. Eu acho que ele estava mais realista e o pessoal aqui está mais otimista. Mas o princípio é o começo. Aí quando a gente fala, até a Bíblia fala, no princípio criou Deus, então fala princípio, começo. E quando a gente fala de princípio no sentido aqui filosófico, são fundamentos que alicerçam pensamentos, raciocínios, argumentos e até regras. Então, quando eu falo em princípios, eu estou falando dos fundamentos daquilo que está no início de qualquer pensamento, de qualquer modo de vida, de qualquer comportamento. Então, o princípio, ele é imutável. O princípio, quando ele é retirado, ele destrói a edificação. Enquanto que as regras, por exemplo, as normas, elas se alteram para serem mais fiéis ao princípio. Então, quando se fala em princípios divinos, se fala o quê? Dos elementos fundamentais do agir de Deus no momento de crise. E tanto são imutáveis esses princípios, que nós vamos estudar fatos já passados, que foi a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do segundo templo. Nem aquela Jerusalém, nem aquele templo existem mais. Mas a forma como Deus agiu naquela época para o povo de Israel é a mesma forma que ele age hoje, quando também nós estamos em situação de ruínas, quando também nós estamos precisando reconstruir algo que foi destruído. Nossa pandemia aqui trouxe uma destruição não só da convivência que nós tínhamos, como também trouxe problemas terríveis que nós vamos começar agora a perceber na área social, na área política, na área econômica, e nós vamos ter que lembrar como que o povo agiu, como Deus agiu, para poder superar essa situação. E como nós vamos ter que agir agora também, lembrando que os princípios permanecem. Deus continua querendo abençoar o seu povo e levar o seu povo em direção à redenção, que era o objetivo de Deus ao tratar com Israel nesse momento. Quando a gente olha para a lição em si, e quando a gente olha para os títulos das lições que vão compor o trimestre, é interessante observar que um elemento que junta todas as lições é a ideia de reconstrução. Então, quando você pega todas as lições, aquele elemento que junta todas as lições é a ideia de reconstrução. Historicamente, você tem, e na narrativa bíblica, uma reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo de Jerusalém que fora destruído, não é? Essa destruição está narrada na Bíblia Sagrada, e eu queria, professor Maxwell, que você dissesse para nós que destruição foi essa para exigir dos personagens listados uma reconstrução. Que destruição é essa que aparece aí
e que faz com que nós tenhamos que reconstruir, ou os personagens bíblicos tenham que reconstruir algo? Bom, uma coisa que eu destacaria aí, e fazendo um gancho aí com o que foi comentado, né, como que essa lição ela está sendo aplicada aí ao mesmo tempo, o princípio aqui, a 3 momentos diferentes. A gente está aplicando ela tanto aos dias de Esdras e Neemias, quanto a 1993, quanto a 2020. Na lição passada de Efésios, teve uma das lições que a gente discutiu o conceito da multiforme graça de Deus, né? A graça de Deus que se consegue assumir diferentes formas em diferentes momentos, e é o caso dessa lição. Nós temos a aplicação em 3 momentos distintos da história. E com relação aí à reconstrução, não é? E lógico, quando a gente fala de Esdras e Neemias, que é o ponto fundamental aí de todas as lições, a gente pensa sempre na reconstrução do muro. Os muros da cidade de Jerusalém estavam derrubados, mas na realidade esses muros simbolizavam muita coisa, né? Não apenas uma reconstrução física dos muros da cidade de Jerusalém, né? Uma cidade sem muros, era uma cidade insegura, era uma cidade que estava sujeita a qualquer tipo de invasão, enfim, era uma cidade sem referência. Mas o que eles tinham que reconstruir? Não apenas os muros em si, mas reconstruir uma nação que tinha passado por um grande processo aí de cativeiro na Babilônia, agora obtém a autorização para o regresso, mas assim, o que era Jerusalém nesse momento de reconstrução? Né? O que eram os judeus nesse momento? Era um povo muito pequeno, né? Tendo em vista aqueles que retornaram, em comparação àqueles que estavam ocupando a terra. Né? Por isso que há até uma rigidez aqui no livro de Esdras, de Neemias, quanto tem uma lição que vai falar do casamento misto, ou seja, Israel ali, para perder a sua identidade, estava fácil, né? Se perder em meio aos outros povos que existiam ali. Então, havia essa necessidade de firmar novamente a identidade desse povo. O povo dizer, olha, nós somos o povo de Deus, nós estamos envolvidos, estamos vindo de um processo de cativeiro, estamos no meio de vários outros povos que podem nos engolir culturalmente a qualquer momento, e a gente precisa marcar a nossa identidade, nós somos o povo de Deus. Há, inclusive, eu entendo, até uma reconstrução teológica que está sendo feita. Porque, por exemplo, se a gente lê o livro dos Salmos, há muitos salmos que destacam o templo em Jerusalém, né, como a morada de Deus. De fato, o templo, ele simbolizava toda a presença de Deus em Jerusalém. Tem aqueles salmos que falam do Monte de Sião, né? Nós estamos indo para o Monte de Sião, onde o Senhor habita, enfim. E agora o templo não existia mais. O templo estava destruído, e quando eles chegam a este local onde antigamente tinha o templo, onde era a presença de Deus personificada, agora só tem ruínas. Então há toda uma necessidade de reconstrução de um pensamento, uma nova teologia que pudesse dar conta daquele momento, que lembra muito o que a gente está fazendo, né? A gente não pode estar todo mundo mais na igreja, então a gente tem que se reposicionar e entender como ser cristão, mesmo sem podendo estar todo mundo dentro da igreja, né? Ao mesmo tempo, pelo menos nesse período dos próximos meses que nós estamos vivendo. Então eu diria que há uma necessidade de reconstrução política, reconstrução social, reconstrução identitária, reconstrução teológica. Então essa obra de reconstrução ali foi uma obra enorme que precisava ser feita. Okay. Professor Caramuru, o senhor nos lembrou a respeito do nome do Eurico Bergsten. O senhor vai completar essa informação para nós e logo depois comentar também sobre a ideia de reconstrução. O nome do meu Eurico, até eu não lembro bem, é Lars, né? Lars Erik. Lars Erik Oldberg. Bergsten, exatamente. Aliás, isso é comum. O Max Hoppe tem mais coisas. Normalmente, os nomes dos nossos missionários suecos, finlandeses, eram abrasileirados, né? Eram abrasileirados, porque não era bem o nome deles, né? Mas o povo já colocava o nome e ficava aquele nome, né? Então, o nome do meu Eurico era Lars Erik, não é? Lars Erik Oldberg, Oldberg, né?
e ficou Eurico Bergstein. Vê como são as coisas. Gostei do seu sotaque, Vitor. Ficou legal. Ficou bem, eu estou vendo. Ele conhece finlandês. Você sabe que finlandês, as duas línguas, as três línguas da Europa mais difíceis são o finlandês, o estoniano e o húngaro, porque eles não têm nenhum, não são indo-europeias. Não são línguas indo-europeias. Não, e a gente, veja bem, a gente tenta fazer essas coisas por ofício, obrigação de ofício. Se não fosse necessário, você escaparia do finlandês sem problema nenhum. Mas, professor Caramuru, comente aí a ideia de reconstrução. Eu tenho pouca coisa a dizer com relação a isso, pelo que o Maxwell já falou. Mas é bom lembrar que esse período que nós vamos estudar é um período da formação do que se costuma chamar da comunidade do segundo tempo. Então, esse período que vai desde o término do cativeiro da Babilônia até o governo de Neemias. Nesse período, Deus vai rearrumar a nação de Israel. Como disse, não vai ter o templo. Aí depois se reconstrói o templo, mas um templo que não tem arca. Até o povo chora quando se inaugura o templo. Ao contrário das outras vezes, quando se inaugurou o tabernáculo, veio o fogo do céu. Quando se inaugurou o templo de Salomão, veio o fogo do céu. Quando se inaugurou o segundo templo, não veio o fogo do céu. Aí muitos até choraram, né? Acharam que Deus não estava com eles. Mas alguns anos depois, Ageu vai explicar que a glória daquela casa seria maior que a da primeira, porque ali o Messias viria. Então, há toda uma releitura mesmo teológica do papel do templo. E esse período mostra o quê? Deus vai manter a identidade de Israel. Israel precisava se manter como povo santo, como reino sacerdotal, até para a vinda do Messias. E na revelação, e é interessante que o missionário Eurico Bergstein, ele começa a primeira lição falando de algo que parece que não tem nada a ver, que é a oração de Daniel, lá na Babilônia. Antes mesmo da ordem de Ciro, autorizando o povo a voltar. Mas tem tudo a ver, porque nessa oração que Daniel faz, pedindo a redenção do povo, Deus mostra para Daniel o plano de redenção de Israel, que ainda está em execução. Então, nós vamos vivenciar este período, que é um período de crise. A própria revelação das 70 semanas dada a Daniel mostra que a reedificação se daria em tempos angustiosos, mas nós vamos ver como o plano de Deus se realiza visando uma redenção, não uma independência política, não uma prosperidade econômica. O objetivo de Deus em resguardar Israel, em dar vitória a Israel e manter a identidade de Israel é para que o Messias viesse e para que Israel se sustentasse até a sua redenção, que ainda não aconteceu. E é sintomático que nós vamos ter a figura de Esdras, que os próprios rabinos judeus, nos dias de hoje, admitem que o judaísmo só existe ainda hoje por causa de Esdras, que eles chamam de o segundo Moisés. Então, a gente vai ver essa ideia de reconstrução, mas visando a redenção. Exato. Eu gostaria de chamar a atenção, e eu queria que vocês comentassem um ponto que eu achei muito interessante. É aquilo que o Gundry, teólogo sistemático, vão chamar de ação dual. Ou seja, Deus projeta alguma coisa, Deus projeta a restauração, nesse caso, mas esta restauração só vai a fim, só chega à realidade por meio do protagonismo de pessoas comprometidas com Deus. Então, eu gostaria de que os irmãos falassem um pouco sobre essa ideia. A reconstrução que é pretendida por Deus só é possível mediante a ação de pessoas comuns como eu e você. Isso me pareceu muito claro na lição, não é? Deus pretendeu a restauração, mas a restauração só acontece mediante
a instrumentalidade de pessoas que se colocam diante de Deus para reconstruir os muros, para reconstruir, em última análise, o mundo. Maxwell. Sim, acho que muito boa essa observação. Deus decidiu, isso faz parte do plano de Deus, não é? Agir nesse mundo, sobretudo por intermédio de pessoas. Ainda que Deus tenha todo o poder para restaurar tudo, simplesmente pela palavra do seu poder, né? Deus poderia restaurar os muros de Jerusalém, fazer tudo isso no momento em que ele quisesse, mas ele faz questão de usar pessoas para tal. É claro que existem alguns desses casos em que não é possível as pessoas fazerem nada, como é o caso de levantar um Ciro que mudasse toda a situação política, né? E essa foi a oração de Daniel, né, que no primeiro capítulo, para que Deus agisse, e aí Deus fez algo que só ele poderia fazer, né? Usar aí um personagem que até então estava fora do cenário político, que é Ciro, e que traz uma série de mudanças, enfim, e aí é possível que o povo... Então Deus abre a oportunidade, e agora Deus abrindo a oportunidade, Deus contava com pessoas, com líderes que pudessem, né, ser usadas por ele para colocar esse plano em prática. E aí aparece, sobretudo, essa figura de Esdras, que é uma figura que a gente não comenta tanto, mas como o professor Karamuru disse, né, a continuidade do judaísmo, né, de todo esse plano de Deus, inevitavelmente passa pela mão de Esdras. Esdras teve toda essa responsabilidade da reorganização do culto, essa reorganização teológica da nação, e depois vem Neemias, que vem também com esse lado mais administrativo, mais político, que nos mostra que Deus atua nas duas áreas, né? Deus atua tanto por intermédio dos líderes estritamente religiosos, né, que tem um ofício religioso, e, por outro lado, Deus atua também por intermédio de pessoas que estão em atividades ditas seculares, né? Então, a gente poderia dizer que Neemias está ali numa atividade secular, mas era uma atividade sagrada. Através da sua atividade secular, Deus proveu, né, todo esse processo aí de restauração do povo. Então, de fato, acho que essa lição mostra esse plano de Deus, né, essa forma de Deus agir sempre por intermédio de pessoas que se coloquem à disposição dentro dos seus respectivos contextos, pessoas que compreendam as dificuldades inerentes ao contexto que estão vivendo e que possam ser usadas por Deus para poder cumprir o seu propósito nesses contextos. Bom, você está assistindo a uma introdução ao terceiro trimestre de Escola Dominical CPAD. Nós estamos aqui com o professor doutor Karamuru Afonso Francisco e com o professor doutor Maxwell Fajardo. Gente, estão me avisando que o nosso tempo acabou. É uma discussão abençoadíssima, nós poderíamos passar todo o dia e gravar vários vídeos. Contudo, nós precisamos encerrar por aqui. Você que acompanha o nosso canal, pode deixar aí o seu joinha, pode acionar o sininho para que você acompanhe as nossas publicações. Eu quero agradecer grandemente ao professor doutor Karamuru Afonso Francisco pela bondade em atender-nos neste dia, ao professor doutor Maxwell Fajardo pela bondade de nos atender também. É sempre uma alegria, sempre um prazer poder conversar com esses irmãos que têm um cabedal de conhecimento muito bom e que sempre nos ajuda a compreender um pouco mais a palavra de Deus e, mais que isso, nos ajuda a viver uma vida cristã em conformidade com a palavra de Deus. A você que assiste o nosso vídeo, não esqueça de curtir. Na descrição do vídeo você tem o canal desses professores e tem também toda a referência bibliográfica que eles citaram, que nós citamos aqui neste vídeo e no vídeo anterior. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.